Boa noite a todos. Sejam bem-vindos à Casa dos Cristófilos. Nós também aproveitamos para saudar os nossos amigos que estão nos acompanhando pelo nosso canal do YouTube. Sejam todos muito bem-vindos. A nossa primeira reunião com palestra do ano, né? Então, temos motivos para comemorar e nos alegrarmos. Então, como sempre fazemos, vamos ler uma página do livro Fonte Viva, psicografado por Chico Xavier e ditado pelo Espírito Emmanuel. Capítulo 103, Esperar e Alcançar. E assim, esperando com paciência, alcançou a promessa. Está na Epístola de Paulo aos Hebreus, capítulo 6, versículo 15. A esperança de atingir a paz divina, com felicidade inalterável, vibra em todas as criaturas. O anseio dos patriarcas da antiguidade é análogo ao dos homens modernos. O lar coroado de bênçãos, o dever bem cumprido, a consciência edificada, o ideal superior convenientemente atendido, o trabalho vitorioso, a colheita feliz. As aspirações da alma são sempre as mesmas em toda parte. Contudo, esperar significa persistir sem cansaço, e alcançar expressa triunfar definitivamente. Entre o objetivo e a meta, faz-se imperativo o esforço constante e inadiável. Esperança não é inação. E paciência traduz obstinação pacífica na obra que nos propomos realizar. Se pretendes materializar os teus propósitos com Cristo, guarda a fórmula da paciência como a única porta aberta para a vitória. Há sofrimento em teus sonhos torturados? Incompreensão de muitos em derredor de teus desejos? A ingratidão e a dor te visitam o espírito? Não chores perdendo os minutos, nem maldigas a dificuldade. Aguarda as surpresas do tempo, agindo sem precipitação. Se cada noite é nova sombra, cada dia é nova luz. Lembra-te de que nem todas as águas se acham no mesmo nível, e nem todas as árvores são iguais no tamanho, no crescimento ou na espécie. Recorda as palavras do apóstolo dos gentios. Esperando com paciência, alcançaremos a promessa. Não te esqueças de que o êxito seguro não é de quem o assalta, mas sim daquele que sabe agir, perseverar e esperar por ele. Então, diante desta página magnífica, né, que acabamos de ouvir, vamos elevar os nossos pensamentos a Deus, ao nosso querido Mestre Jesus, pedindo a sua bênção, o seu amor, o seu carinho, a sua proteção para nós e principalmente a sua paciência com todos nós que ainda estamos a caminho. Que este nosso ano seja coroado de êxitos, de esperanças, mas também de realizações, segundo a nossa página lida. Que nós saibamos quando esperar e quando agir. E ter muita sabedoria para distinguir entre uma atitude e outra. Que o nosso querido irmão Antônio de Oliveira, patrono dessa reunião, continue nos dando a sua permissão para efetuarmos esse trabalho com muita garra, muitas esperanças novas para este ano de 2026. E nossos irmãos Cristófilos, sempre conosco, nos ajudando a crescer. Que assim seja, graças a Deus. Cristina. Boa noite a todos, boa noite aos nossos amigos da internet. É uma alegria fazer coordenar esse estudo
iniciando o ano de 2026. Estou vendo aqui muitos amigos aqui, então eu agradeço ao Paulinho por ter feito esse convite, a Deus também por estarmos aqui, começando mais um ano, né? Esperanças de dias melhores. Nós vivemos há pouco tempo a entrada aí do ano de 2026 e todos nós desejamos uns aos outros, né? Muita alegria, um ano de 2026 maravilhoso, muita saúde, muita paz. É um momento, tanto no Natal quanto no Ano Novo, que os espíritos nos dizem que é um momento em que a psicosfera do planeta, que infelizmente ainda é bem carregada, se abre, porque em uníssono muitos estão elevando o pensamento a Deus e pedindo que tudo fique bem. Então, é uma boa janela de oportunidade para a gente pedir o que a gente tanto precisa. Assim como aqui, quando nós estamos nesse momento, todos com um pensamento elevado no bem. E é isso, a gente sabe, a gente deseja que tudo corra bem, que tenhamos dias melhores, mas a gente sabe também que enfrenta sempre muitos desafios, né? Eu comecei aqui a nossa fala com o girassol, eu acho é a flor que eu prefiro. No final, eu vou falar um pouco de novo sobre ela. Mas a gente olhando esse girassol, a gente vê a grandeza de Deus, não é? Da criação divina, a beleza da flor, a perfeição das cores, tudo na natureza tão belo. Só o ser humano que tem consciência de si, na natureza, tem a consciência de enxergar essa beleza, é que muitas vezes se perde na tristeza, na preocupação. Então, eu vou começar falando de um dos apóstolos de Jesus Cristo, que, por acaso, ele era daqueles, de todos, dos 12, ele era assim, o que estava sempre mais preocupado, sempre apresentava um pouco de reflexão sobre o mundo, sobre a vida, que o levava a ficar um pouco entristecido. É o Bartolomeu. Bartolomeu, também considerado Natanael. Esse conto a que eu vou me referir está naquele livro maravilhoso, Boa Nova, né, psicografado pelo Chico e escrito por Humberto de Campos. Então, Jesus sempre observava que Natanael era um dos apóstolos que mais apresentava uma tristeza, às vezes, profunda, uma dor no coração com as coisas que aconteciam. E ele se aproximou, então, de Natanael, ou Bartolomeu, e Bartolomeu, então, diz: Mestre, não saberia nunca explicar-vos o porquê de minhas tristezas amargurosas. Só sei dizer que o vosso evangelho me enche de esperança para o reino de luz, que nos espera os corações, além, nas alturas. Quando esclarecestes que o vosso reino não é deste mundo, experimentei uma nova coragem para atravessar as misérias do caminho da terra, pois aqui o selo do mal parece obscurecer as coisas mais puras. Por toda parte é a vitória do crime, o jogo das ambições, a colheita dos desenganos. Então, a gente observa que ele já tinha começado a incorporar os ensinamentos de Jesus, porque o que é o Evangelho, senão a Boa Nova, os bons tempos que viriam? Mas acho que essa fala dele, por toda parte a vitória do crime, o jogo das ambições, a colheita dos desenganos, 2000 anos depois, 2020 e tantos anos depois, se a gente pensar na época de Jesus, só no 2000 mesmo, a gente ainda vê que basta ligar a televisão, que às vezes a gente se assistir um jornal, que a gente entra vira um pouco Bartolomeu, não é? Porque a gente deseja o melhor para nós, para os nossos familiares e para todos e para o mundo, mas se assusta também com o que vê pela frente, e nos entristecemos, como Bartolomeu. Então, Jesus fita brandamente ele e lhe diz com serenidade: a nossa doutrina é do Evangelho, ou da Boa Nova. E já viste, Bartolomeu, uma boa notícia não produzir alegria? Então, ali, Jesus está nos dizendo que a vida é um hino de esperança, que há sempre, o nosso dever é olhar para o futuro e sempre imaginar, pedir, crer que as coisas vão ser melhores. Mas nós estamos no mundo e o mundo nos preocupa, né? Então, o Jesus continua: fazes bem conservando a tua esperança em face dos novos ensinamentos, pois quero acender o bom ânimo no espírito de meus discípulos. Então, quando Jesus diz aqui os novos ensinamentos, imagina a época de Jesus, né? Os romanos impondo tantos impostos, tanta dor, tanto sofrimento, e Jesus prometendo um novo reino,
o que levava os apóstolos a logo imaginarem que conseguiriam atravessar aquelas dificuldades que estavam vivendo e, naquela própria vida, já viver as alegrias todas que imaginavam. Mas Jesus falava de um outro reino, não é? De um reino que nós vamos alcançar. Mesmo aqui na Terra, nós vamos chegar a um planeta de regeneração. Mas, por enquanto, nós estamos aqui, não é à toa, não é? Nós temos, então, provas pelo caminho. E aí Jesus continua falando com ele. Se já tive ocasião de ensinar que o meu reino ainda não é deste mundo, isso não quer dizer que eu desdenho o trabalho de estendê-lo um dia aos corações que morejam na terra. Achas, então, que eu teria vindo a este mundo sem essa certeza confortadora? Então, aqui a gente vai observando que Jesus nos dá ânimo, dizendo, acredita, confia, continua trabalhando, porque também um dia a Terra haverá de ser um lugar de regeneração, um planeta de luz, um planeta mais evoluído no sentido espiritual e moral que tanto nós desejamos. E quando a gente vê que, quando Jesus disse, achas que eu teria vindo a este mundo, uma das coisas que sempre me pega, às vezes uma vez eu ouvi também Divaldo falando isso, é uma benção estarmos no mundo em que Jesus esteve nele, né? Jesus esteve aqui, neste planeta, neste lugar, conosco, nos trazendo essa mensagem de amor, essa mensagem de boa nova. E aí ele vai dizer isso, que o Evangelho primeiro terá de florescer principalmente na alma das criaturas, antes de frutificar para o espírito dos povos. A vida terrestre é uma estrada pedregosa que conduz aos braços amorosos de Deus. O trabalho é a marcha, a luta comum é a caminhada de cada dia. Então, por mais que a gente pense assim, dias melhores, um ano melhor, ligar a televisão e ter boas notícias, melhores notícias, a gente tem que saber que essas boas notícias são criadas por quem? Pelos seres humanos, por nós. Então, é primeiro necessário que no coração do homem floresça o Evangelho, para que, então, os povos floresçam e, então, o planeta avance. Então, é uma responsabilidade de todos nós quando nós dizemos dias melhores, porque muitas vezes a gente diz assim, espero dias melhores, que não tenha inflação, que não tenha isso, não tenha aquilo, mas nós estamos implicados nesses dias melhores, como a leitura linda que a Beatriz trouxe, ou seja, dias melhores dependem muito mais de uma mudança interna do que o que está no exterior, porque tudo é feito por nós, e sabendo que nós estamos num planeta de provas e expiações, e a gente não está aqui à toa, né? Um planeta escola, um planeta hospital, nós sabemos também que caminhar, trabalhar, enfrentar os obstáculos é a luta comum de cada dia, é como a gente tem que vivenciar. E finalizando então esse conto, não é? Bartolomeu continua, mestre, os vossos esclarecimentos dissipam meus pesares, mas o Evangelho exige de nós fortaleza permanente, porque todos nós que chegamos aqui dissemos isso para quem está nos ouvindo, e também, assim, também não, sobretudo essas palestras são para nós mesmos, né? Na mesa mediúnica, na psicografia, a gente aprende que as mensagens dos espíritos, eles nos dizem, muitas vezes não, em verdade, ela é primeiro para o médium, e depois para os próximos, para os outros. E a gente vai conseguir essa fortaleza permanente, porque todos nós pedimos isso, fé, acredite, enfrente, avance. E Jesus nos ajuda com uma frase que eu acho lapidar, a verdade não exige, ela transforma. Então, essa fortaleza permanente que a gente não consegue dar, a gente só vai conseguir ter se a gente se transformar. Se por dentro a gente observar a mensagem do Evangelho e mantivermos a nossa fé. Então, o Evangelho não poderia reclamar estados especiais de seus discípulos, porém é preciso considerar que a alegria, a coragem e a esperança devem ser traços constantes de suas atividades em cada dia. Ainda que a dor nos visite, e ela vai visitar, ainda que os obstáculos aconteçam, que a gente mantenha a alegria, a coragem e a esperança. E porque nos firmamos no pesadelo de uma hora, se conhecemos a realidade gloriosa da eternidade com o nosso Pai. Por que eu estou trazendo isso? Porque, apesar de eu ser uma pessoa também muito esperançosa, tem me assustado os caminhos que o mundo está tomando ultimamente, não é? A gente está olhando, parece que está tudo meio de pernas para o ar. Mas a gente não deve perder a nossa fé e a nossa crença de que Deus está no controle e Jesus, que coordena este planeta, também. Assim como os apóstolos aqui, à volta de Jesus, tinham uma determinada pressa, né? Porque quando ele dizia, meu reino não é deste mundo, mas eu vim trazer um reino de amor, um reino de paz, nós vamos
avançar e ter uma vida muito melhor, naturalmente, os apóstolos também queriam para eles essa vida naquela própria vida. E ali a gente começa a entender a vida futura. E sem a clareza de que nós não vamos conquistar tudo nesta encarnação, mas nós vamos precisar de muitas, e do nosso esforço em todas elas, para que as coisas avancem, a gente não caminha. E a gente pode afirmar de que o mundo melhorou muito do período de Jesus, desses 2000 anos para cá, se a gente pensar em grandes coisas que aconteciam, não é? E hoje a gente não tem. Mas a gente também acaba tendo essa pressa. E eu lembro que os apóstolos, todos que foram tão trabalhadores valorosos, né? Porque Jesus lhes deu a fé e a possibilidade de realizar milagres também, não só para fazer a caridade e mostrar o amor de Deus por nós, mas também para fortalecer a fé do povo. Todos eles acabaram morrendo de forma trágica, menos João, né? Que viveu mais quase até 100 anos, pelo que dizem, mas deram o seu testemunho em favor do amor, em favor de dias melhores. Felizmente, hoje, para ser um cristão, a gente não precisa pagar com a vida, né? A gente pode fazer a nossa parte confiando em Deus, tendo fé, acreditando, fazendo a caridade. Então, nesse trecho do Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo 19, ele fala da fé e da esperança e da caridade. E eu me baseei praticamente nele e no livro Boa Nova para fazer essa conversa aqui com vocês. Por quê? Por que a gente vai falar de fé? Porque nesse trecho do Evangelho, a gente vai compreender que a esperança de dias melhores só é possível com a fé. O Evangelho segundo o Espiritismo diz que a fé é a mãe da esperança e a mãe da caridade. Nesse acontecimento aqui, nessa passagem de Jesus, que todos nós sabemos, né, o menino lunático que ia da água para o fogo, é trazido para os apóstolos tentarem curá-lo, e os apóstolos não conseguem. Então, quando os apóstolos vão chamar Jesus, Jesus fica bravo e diz: raça incrédula, depravada, né? Até quando estarei convosco? Até quando eu precisarei estar aqui? E os apóstolos, então, vendo que depois ele cura o menino, perguntam: por que a gente não conseguiu? E aí Jesus diz: porque tua fé é vacilante. Porque se você tivesse uma fé do tamanho de um grão de mostarda e olhasse para aquela montanha e dissesse: transporta essa montanha daqui para lá, ela se transportaria. Esse estudo me toca muito. E eu não sei se a vocês também, porque quem não gostaria de ter uma fé nunca vacilante, não é? Uma chama de fé que nunca bruxuleasse com as dificuldades do mundo, com as dores que nos visitam. E eu fico pensando se ter fé é nunca morejar, nunca entristecer, nunca fraquejar. Talvez seja a gente sempre saber que existem ferramentas para que nós nos tornemos a voltar para essa luz e olhar para Deus e saber que nós não estamos sozinhos, que nós também podemos conseguir conquistar muitas coisas. Então, é sobre isso que a gente vai continuar conversando aqui, sobre a fé. Que tipo de fé a doutrina, o Mestre Jesus, nos pedia? Então, o Evangelho, nesse trecho, ele vai dizer que a fé tem que ser robusta, como disse lá no texto do Fonte Viva. A fé não pode ser inação. A fé deve ser sincera, verdadeira. Porque quando a fé é robusta, e aí esse robusta não quer dizer mais fé, menos fé, mas é uma fé que te mostra que aquilo que você deseja, você acha que você já conseguiu, você acredita que já conseguiu. Você tem tanta clareza de que vai conseguir que aquilo acontece. E ela exige, ela necessita que você tenha, essa fé robusta, aliás, ela te dá a perseverança, a paciência, a coragem de permanecer, continuar acreditando, te dá a energia, a força para sair do lugar e buscar aquilo que você deseja, e também os recursos que fazem vencer os obstáculos, tanto nas pequenas como nas grandes coisas. Então, às vezes, a gente está diante de um grande acontecimento na nossa vida e a gente tem tanta fé e aquilo se soluciona. Às vezes, a doença de um filho, às vezes, a perda de um emprego e aparece uma nova oportunidade, às vezes, também com pequenas coisas. Eu estava na praia com o filho de uma amiga minha, ele todo feliz lá com a prancha que ele tinha ganho, e, coitado, mal ele entrou, ele perdeu no mar aquela cordinha que prendia, né,
o pé na prancha, e a mãe dele falou, não, agora você não pode mais ir, porque vai perder, porque você vai perder. E eu olhei para ele e falei, vai lá na praia que você vai encontrar. O mar deve ter trazido. E ele correu lá, voltou com o fio na mão, né? E a mãe falou, nossa, mas que fé a sua, hein? E na hora eu pensei, não sei por que eu falei aquilo, mas eu falei porque eu acreditava mesmo que eu não queria deixar aquele menino triste naquele momento ali. Eu falei para ele, vá lá que você vai conseguir. Eu queria dar uma solução e queria que ele conseguisse. Então, assim, a fé se mostra muitas vezes em pequenas coisas e é muito bom quando a gente consegue encontrá-la em grandes coisas. E qual seria... Aliás, Ana, você vai ter que me ajudar com o tempo, que eu não tenho relógio, tá? Você me avisa. E quais seriam as características dessa fé robusta, essa fé sincera e verdadeira, né? Primeiro, aquela fé que te diz, confia que aquilo se cumprirá. Mesmo que seja difícil que você esteja vivendo, acredita. Porque a opção de não acreditar é pior, né? Porque aí você já caiu no desânimo. Então, confia e acredita. E a gente vai entender melhor por que isso é tão importante. Então, essa fé robusta, sincera, ela também tem a certeza de que atingirá determinado fim. E aí é interessante a palavra determinado fim. Porque pode ser que você não alcance aquele fim que você deseja. Mas certamente Deus vai fazer você alcançar um fim que mais à frente você vai olhar para trás e vai dizer, meu Deus, que bom que eu não consegui aquilo que eu estava pensando, que era tanto que eu queria, e foi uma outra coisa, e foi muito melhor para mim. Então, você atingirá determinado fim. Só a espiritualidade, Deus sabem para nós o que é o melhor. Essa fé robusta também dá uma espécie de lucidez que faz ver no pensamento o fim que se almeja e os meios de atingir. E aqui eu tenho clareza, né, de que toda a doutrina espírita está contida aqui nessa frase. Porque, gente, é no nosso pensamento que tudo está. Claro que nos nossos sentimentos, no nosso coração, mas é no nosso pensamento. É na nossa capacidade de se conectar com o plano espiritual, com a nossa própria força, com os nossos protetores, anjos, como é o nome que você quiser dar, o mentor espiritual, é na força do pensamento que se desenvolve essa capacidade de lucidez, de olhar. Às vezes a gente dorme com problema e pedindo a Deus, fazendo uma oração, acorda no dia seguinte e vem uma ideia tão clara de solucionar aquilo. Por quê? Porque você pediu a Deus, você teve fé de que receberia algum apoio para isso. E a fé robusta, ela também é sempre calma. Realmente, quando a gente encontra uma pessoa que tem muita fé, que passa isso para nós, vamos pensar no Chico Xavier. A gente sempre sente aquela calma. E por que essa calma? Porque é necessário ter essa paciência de que chegará aquilo que você deseja, que aquilo se cumprirá. É isso que é a fé, é já saber que aquilo vai acontecer, mas não ter aquela pressa que eu falei dos apóstolos e também de nós, de que os tempos bons logo venham. Precisamos, então, esperar. E é daí que vem a ideia da esperança. Esperar com o sentido de esperançar de que a gente vai alcançar. Então, por que eu baseei um pouco esse estudo que eu fiz nessa ideia da fé? Para a gente não cair no vazio de desejar dias melhores para o outro, para nós, mas sem perceber que é preciso agir. É preciso lutar por esses dias, trabalhar por esses dias melhores. E uma das tarefas de quem deseja dias melhores é ter fé. Fé em Deus, fé na vida e agir dentro dessa fé. Então, eu fiquei pensando numa pessoa que eu considero de muita fé, e aí eu escolhi a dona Ana Guimarães. Eu não sei se vocês daqui, alguns conhecem. Ana Guimarães, a mãe da Anete Guimarães. A Anete é super conhecida, né? Médica, nossa, neurocientista e conhece a doutrina como ninguém. Mas a Anete é maravilhosa, mas a mãe da Anete é também uma pessoa incrível, a dona Ana Guimarães. Ela fundou, com o marido dela, o seu Guimarães, o Centro Espírita Caminho da Esperança. Achei tão interessante essa coincidência. E é ali no Rio Comprido. Eu fui uma vez num seminário que ela deu, e só de me aproximar dela, eu chorei tanto, porque eu não sabia o que era. Ela me abraçou, foi amorosíssima, mas é isso, uma pessoa de muita fé, né? Trabalhou com Chico. Bom, e aí eu escolhi uma das histórias, quem não conhece, ela tem uns contos que ela faz na internet, são 13, 15 minutinhos, que ela vai contando coisas que aconteceram com ela,
E são muito boas as histórias de ouvir. E então eu vou contar para vocês aqui uma dessas histórias, porque eu acho que é uma história que mostra a questão da fé e, para mim, também depois teve um outro ensinamento. Ela conta a história de uma amiga que era, isso ainda jovem, e a amiga dela era de Campos e estava se formando em música, tinha estudado no Rio de Janeiro, e estava no período da formatura, no período de entrega do seu trabalho final, e então, ela, ao sair de Campos, os pais deram para ela o dinheiro para pagar a digitação do trabalho, que na época era feito datilografado e numa fábrica da Hamilton, onde havia várias máquinas de datilografar para a pessoa fazer lá, que ninguém tinha uma na sua, portátil. Então, então ela veio aqui para o Rio de Janeiro, na Praça 15, onde tinha uma loja da Hamilton para fazer isso. Ela trouxe o dinheirinho contadinho também para comprar as rendas que ia colocar no vestido de formatura, e o dinheiro para a formatura e para depois poder voltar para Campos. Então, no dia seguinte, lá ela foi na Hamilton, entrou e fez a finalização toda, digitou, conseguiu, e antes de pagar, falou, olha, eu vou ali no armarinho e vou comprar umas coisas, depois, na volta, então, eu pago a vocês. Ela havia levado tudo dentro de uma bolsa, tudo organizadinho, e o dinheiro, a bolsinha com dinheiro, lá foi ela, então, para o armarinho. Pediu as rendas, adorou, viu tudo, e quando ela foi pagar, cadê a bolsinha? Aí ela se desesperou, procurou, não encontrou de jeito nenhum, falou, olha, você me aguarda, a moça da loja já olhou ela meio estranho, e ela pediu, você me aguarda que eu vou lá onde eu estava na Hamilton, devo ter deixado lá. Corre lá na Hamilton, e não encontrou. E aí ela começa a andar pela rua ali, pela área da Praça 15, desesperada, procurando, e não encontrou, e cada barca que vinha trazia mais pessoas, e aí ela começou a pedir a Deus com toda a fé, a Virgem Santíssima, que a ajudasse. Era o único dinheiro, ela não tinha nem como voltar. E aí, no meio daquilo tudo, um senhor bate no ombro dela. Ela olha, é uma pessoa que não era que parecesse um mendigo, mas tinha uma roupa muito escura, muito um terno escuro, usava uma espécie de cartola, como se fosse... Ih, Paulinho, botei para mim. Como se fosse alguém que... parecia um mendigo, mas não era. E ele olhou para ela e ela falou, pois não, senhor. Aí ele falou, é isso que você procura? E abriu a mão e estava ali a bolsinha com o dinheiro. Ela ficou muito feliz, meu Deus, que bom, como é que o senhor sabia? Eu estava procurando, quis dar uma moedinha para ele. E ele falou, não precisa. Mas quando ela baixou a cabeça para pegar a moedinha, ele já estava indo embora, e ela só viu uma cartola indo embora em frente. E ela foi, então, fez o pagamento, fez tudo, se formou. Anos depois, espírita, né? Ela já espírita, participando de uma sessão de materialização. No final, estava tudo escuro, houve as materializações, no final, cai no colo dela uma coisa que ela não conseguiu ver o que era, e depois, quando se acenderam as luzes, ela encontra uma foto, e atrás da foto estava escrito João de Deus. E aí, ela tem ali aquela revelação, né? Ele diz, lembra, naquele dia, quem te deu a bolsinha? Era eu, porque eu fui seu pai numa das suas encarnações. E ela ficou maravilhada, porque anos depois ela foi descobrir isso. E eu fiquei muito encantada, porque eu fiquei pensando, que João de Deus é esse, né? Deixa eu botar aqui a imagem dele. João de Deus, o poeta português, que nasceu em 1830, morreu em 1896, e o João de Deus, ele é considerado o poeta da esperança, o poeta do amor. Os versos dele são daquele tipo arcaico de Portugal, mas são muito lindos. Eu escolhi, inclusive, um para a gente colocar aqui. E quando eu olhei essa imagem, eu falei, meu Deus, do João de Deus. Gente, eu não sei se vocês, quem me conhece sabe, eu sou professora de alfabetização e leitura na faculdade há 25 anos. E o João de Deus, para mim, quando eu olhei essa imagem, eu falei, gente, é ele. Eu trabalho em alfabetização. Ele foi o autor dessa cartilha, a cartilha maternal de alfabetização. E eu falo sobre ele, todo semestre, quando eu dou esse tipo de aula, eu falo sobre ele porque ele foi capaz de, em Portugal, criar um método de alfabetização que era revolucionário, que trabalhava com o sentimento, com a criança, com a leitura, alfabetizou muitos. E depois, claro, nessa briga de métodos, a gente não usa mais, mas o João de Deus ele é o autor do método palavração e do método que parte da leitura. O mesmo poeta português, o mesmo que está na história da Dona Ana Guimarães.
Então, assim, eu fiquei tão encantada, eu falei, que bom, obrigada, espiritualidade, por ter me dado de presente isso, de eu ter procurado essa história. E é isso, foi uma história de fé, uma história de fé. E por que eu trouxe essa história? Porque uma das coisas que o Evangelho nos diz é que uma das características da fé robusta, dessa fé que, como diz o Emmanuel, eu acho que o Emmanuel tem a melhor definição de fé que eu já li. Ele diz que a fé é guardar no coração a luminosa certeza de Deus. E conseguir essa fé é você chegar um dia, não mais dizer eu creio, mas dizer eu sei. E isso tudo tocado pela razão e pela luz do sentimento. Então, você vê que está tudo ali, né? Ter fé, mas não uma fé cega, uma fé ligada à razão, mas tocada pela luz do sentimento. E essa fé em Deus. E o que o Evangelho nos diz? Nos diz que quando a gente tem fé, o plano espiritual encontra mais possibilidades de atuar por nós, atuar conosco e nos ajudar. Então, veja que ferramenta incrível a doutrina espírita nos dá, e a espiritualidade, quando a gente está num momento de aflição, e se a gente não se desespera e recorre a Deus, aos recursos que a doutrina nos dá, o plano espiritual se abre e tem mais possibilidades de atuar por nós, assim como fez João de Deus com essa amiga da Ana, que ela não disse o nome. Então, é isso. A fé, ela é mãe da esperança. E é isso, é preciso esperar com a certeza de que conseguimos. E nós estivemos aqui algumas palestras que falaram sobre isso. A fé é humana, mas é também, a fé é divina, mas é também humana, né? O que é a fé nesse sentido? Aliás, eu trago um roteiro, não olho nada, meu roteiro. Então, está ótimo, deixa eu ver se aqui eu vou agora tirar uma colinha, né? Porque lá no Evangelho está dizendo que quando você junta a um poder fluídico forte do ser a essa fé robusta, você consegue prodígios, né? As pessoas que fazem a cura, que trabalham nesse âmbito, os próprios apóstolos que nem imaginavam que podiam curar, conseguem como? Conseguem porque acreditam que vão conseguir. A fé não necessariamente depende de religião. Então, até nós tivemos aqui a Vera Landes falando sobre isso, né? A religião não existe sem religiosidade. Mas é possível ter religiosidade sem religião. E eu não estou falando aqui que a gente não deve ter religião, porque eu amo ter e adoro ter a doutrina espírita, que é filosofia, religião e ciência, me iluminando. Mas é interessante saber que você pode ter conquistas através da fé religiosa, mas também da fé na certeza de conseguir. Por exemplo, na fé religiosa, a gente pode citar Gandhi, né? Tudo que ele conquistou, libertando lá a Índia, da Grã-Bretanha, e tantas coisas que ele fez, com uma fé que inspirou depois Martin Luther King, que também era religioso e que lutou tanto contra o apartheid, e conseguiu tanto com uma fé que era calma, que era robusta, que era sincera, né? Chico Xavier, eu acho que é o melhor exemplo que nós temos entre nós de exemplo de fé e religiosidade. Mas a gente também pode olhar para, por exemplo, os cientistas. A ciência, eu acho muito interessante isso, né? Porque a ciência, ela hoje parece isolada da fé e da religião. Mas os cientistas, se não tivessem fé de conseguir aquilo, vamos pensar no Thomas Edison, que inventou tanta coisa, a lâmpada, a rede elétrica, o fonógrafo, patenteou mais de 1000 invenções. Se ele não tivesse a fé de conseguir aquilo ali, a perseverança de lutar para conseguir, não teria chegado lá. Mas por que ele chegou? Porque acreditou, né? Assim como, por exemplo, Einstein diz isso, né? Que olhar para o universo e ver a perfeição do funcionamento do universo só pode estar ligado a uma força superior, que ele não sabe descrever se é Deus, mas ele sabe que é uma força superior, e é nisso que ele acredita. Então, gente, é preciso ter essa luminosa certeza de que a gente consegue chegar lá. Vai meu tempo aí, não sei que horas. Bom, então a fé, a esperança, que é a filha da fé, ela é esse sentimento que talvez seja tão sublime porque
ela não nos cobra, né? A fé, talvez a gente fale assim, meu Deus, por que minha fé vacila? Mas a esperança é sempre essa crença de que nós não estamos abandonados, que alguma coisa pode acontecer e nos ajudar. A esperança é cantada em verso, prosa, histórias, né? A gente tem aí a Caixa de Pandora, que fala, né, que quando a primeira mulher que Zeus criou, e quando ela casa, ganha aquela caixa, e ela recebe a incumbência de nunca abrir aquela caixa, mas ela é curiosa, a curiosidade das mulheres, quando abre a caixa, todos os males saem. E ela se desespera e fecha a caixa, depois vê que alguma coisa se batia ainda dentro da caixa, e quando ela abre, no fundo da caixa estava a esperança. Porque só a esperança para ajudar o homem a lidar com os males que o mundo tem. Aqui, nessa escultura, também achei interessante a esperança, como ela é retratada, né? A esperança aqui é a mãe que alimenta o amor. O amor alimentado pela esperança. Essa é uma escultura do Jean-Jacques Caffieri, aqui que está no Museu de Los Angeles. E eu gosto muito, e aí eu não posso negar, porque eu sou da área da educação, da fala desse maravilhoso educador, que é o Paulo Freire. Ele tem um livro chamado A Pedagogia da Esperança, viu, Raquel? Então já leu da autonomia. E ele diz o seguinte, né, e Paulo Freire foi um educador, e quem é da educação tem que ter esperança. Quantos nós aqui, professores, né? Se não temos a esperança de que a vida avance, de que os dias vão ser melhores para aquelas crianças, nada avança, né? Então, a esperança, o Evangelho também diz isso, o Emmanuel também fala, a educação, até no Fonte Viva também tem mensagens sobre alfabetização e educação, porque é pelo caminho da educação e do conhecimento, claro, a educação moral também, que a gente vai avançar. E aí o Paulo Freire diz o seguinte, para quem está na educação, que é preciso ter esperança, mas ter esperança do verbo esperançar. Porque tem gente que tem esperança do verbo esperar. E esperança do verbo esperar não é esperança, é espera. Eu espero que façam por mim, eu espero que a vida melhore, eu espero que as coisas aconteçam, e o que eu estou fazendo? Então, esperançar é levantar, esperançar é ir atrás, esperançar é construir, esperançar é não desistir, esperançar é levar adiante, esperançar é juntar-se com os outros para fazer de outro modo. Eu acho maravilhoso, porque também te dá, né, Leila, a gente que é da área da educação, a certeza de que você não vai construir nada sozinho, nem no campo da educação e nem na sua vida. Tudo que você constrói de alegria, pode ver, se você teve alguma ideia de fazer algum projeto e você tentou sozinho, foi de um jeito, mas se você chamou alguém, mais alguém, aquilo foi muito mais bonito. Porque a gente tem que se unir. Nisso Deus é perfeito, né? Coloca a gente aqui para aprender que sozinho a gente não vai a lugar nenhum. A gente precisa do outro, esse outro completa a minha vida e eu completo a vida desse outro. Então, eu trouxe Paulo Freire para a gente lembrar da esperança. E, que horas são, Bia? Que eu não tenho, estou perdida. Então tem mais 5 minutos e vou acabar. E assim, e aí pensando então, né, nesses dias melhores, claro que a gente tem que ter esperança em dias melhores e fazer esses dias e acreditar, mas é que está um pouco difícil quando a gente pensa no mundo como está hoje e, sobretudo, na questão geopolítica que a gente tem vivido. E aí, gente, para essa parte, eu não tenho nada mais a dizer, eu sozinha, Cristina, impossível, mas uma boa leitura do Caminho da Luz nos ajuda novamente, né? Caminho da Luz é um livro escrito por Emmanuel, psicografado pelo Chico, em 1938, prestes ali a começar a Segunda Guerra Mundial, e o Emmanuel diz o seguinte, o progresso científico dos povos e as suas mais nobres e generosas conquistas são reclamados pelo banquete do morticínio e da ambição, e, enquanto a política do mundo se sente manietada ante os dolorosos fenômenos do século, registram-se nos espaços novas atividades de trabalho, porque a direção da terra está nas mãos misericordiosas e augustas do Cordeiro. Então, Jesus, que governa esse planeta há 4,5 bilhões de anos, não está pobre de misericórdia por nós. E ele continua, nossos pobres olhos não podem divisar particularidades nesse deslumbramento, mas sabemos que o fio da luz e da vida está nas suas mãos. É Ele, Jesus, quem sustenta todos os elementos ativos e passivos da existência planetária. No seu coração augusto e misericordioso está o verbo do princípio. Um sopro de sua vontade pode renovar todas as coisas
e um gesto seu pode transformar a fisionomia de todos os horizontes terrestres. Então, nesses momentos que nós estamos vivendo, né, eu não quero falar aqui de política, mas nos assusta na América do Sul, na América Latina, esse ataque à Venezuela, nos assusta guerras que permanecem. Nós sentimos essa insegurança, mas não vamos deixar a chama da nossa fé bruxulear, né, balançar, porque é isso. Um sopro, um gesto seu pode transformar a fisionomia de todos os horizontes terrestres. A gente viveu aí há pouco tempo um período de pandemia, que foi bastante instrutivo e desesperador para nós, lógico, desesperador é até uma palavra que eu não deveria usar, mas na época foi preocupante demais. E nós vimos o poder de Deus e como a gente é tão pequenininho quando veio um vírus daquele tamanho e tanto nos colocou nessa situação. Então, vamos sempre acreditar que, unindo as nossas orações, então, quando orarmos, entrarmos em oração por nós, pela nossa família, também façamos isso pelo planeta, pelo nosso país, pelos governantes, mesmo aqueles mais difíceis, né, que a gente olha e pensa, meu Deus, como pode existir uma criatura desse jeito? Mas ela existe, ela está aqui, e se está, é porque Deus sabe de todas as coisas. Então, caminhemos com fé. Jesus está no leme dessa nau. E se alguma coisa acontecer com você que te deixar bem desesperado, em algum momento nesse 2026, aí, quando a gente está desejando dias melhores, mas se vier um momento de desequilíbrio, eu sempre gosto dessa metáfora, né? Quem já viajou de avião, quem já enfrentou alguma tempestade, eu já, mas não com esses raios aqui, senão eu ia me desesperar, pelo menos eu não tinha visto. Mas sabe que, às vezes, a gente está num grande problema e tudo fica nublado, mesmo o dia mais claro, parece tão escuro, parece tão difícil, e é como esse avião embaixo de uma tempestade. Mas se ele elevar o pensamento, se nós elevarmos o pensamento, assim como esse avião, quando ele atravessa as nuvens, tem um sol lá em cima brilhando, com tudo calmo e tranquilo, e aquela tempestade lá que a gente já atravessou. Então, é como para nós também. Se estiver muito difícil, eleva o seu pensamento, se recolhe, lê uma página, pega o Evangelho, lê todo dia, porque eu não sei vocês, mas, por exemplo, do dia, assim, mais ou menos 10 de dezembro para cá, um mês então, né? Eu tive muito trabalho, estava fazendo uma atividade, ela me deu muito, muito trabalho, então, para finalizar, eu praticamente não consegui fazer o meu culto no lar, porque quando eu ia fazer, não estava meu filho, outra filha, e eu tinha que estar numa reunião, e eu fiquei alguns dias um pouco afastada da leitura, do Evangelho, do meu recolhimento, e eu fui começando a observar que eu estava ficando meio entristecida, meio uma coisa assim, um sentimento meio esquisito. E aí Paulinho me dá de presente assim, vai lá, minha filha, fazer essa palestra Dias Melhores, né? Esperança de Dias Melhores. E aí foi só começar, porque eu começo a estudar bem antes, retomar o estudo, que a minha alegria foi voltando. Eu não tinha perdido ela completamente, mas eu me estranhei. Então, sabe, eu quero compartilhar isso aqui, porque a gente vem aqui falar de fé, e parece que a gente assim, é o baluarte da fé. Não, eu estou no mesmo barco que vocês. De vez em quando, a minha chama faz assim, mas uma coisa que a doutrina nos dá elas são as ferramentas necessárias para a gente reencontrar a nossa bússola, né? E aí, se você estiver muito perdido, abre o Evangelho, abre alguma página, senta num cantinho, pede a Deus, ora, que você vai ver que um novo ânimo vai chegar. E aí, por isso, então, que eu trouxe para finalizar o poema do João de Deus, porque eu fiquei muito apaixonada por ele ter aparecido no meu estudo, e depois eu vou explicar a história do girassol, para finalizar. Então, olha que lindo, o João de Deus, então, depois, quando desencarnou, e no plano espiritual, se tornou um dos espíritos que se conectava, né, com Chico Xavier e enviava os seus poemas. Esse, então, foi psicografado. Ele se chama Prece. Meu Senhor, sábio dos sábios, Pai de toda a criação, põe a doçura em meus lábios e a fé no meu coração. Sol de amor que me conduz na vida em que me agasalho, enche meus olhos de luz e as minhas mãos de trabalho. Dá-me força no caminho para lutar e vencer, transformando todo espinho em flores do meu dever. Pai, não te esqueças de mim. Nas bênçãos da compaixão, guarda-me em teu coração, de paz e de amor sem fim. Muito lindo, né? E aí eu trouxe o girassol porque eu já falei isso numa palestra, mas era 2021, viu, Paulinho? Então tem 4 anos, já dá para voltar aqui a falar. O girassol é considerada a flor da felicidade.
E e é interessante porque ele tem um helitropismo, né? O girassol sempre se volta para onde está o sol quando ele ainda está amadurecendo como planta. Mas quando ele amadurece completamente, ele amadurece, o talo enrijece, voltado sempre para o leste, para onde nasce o sol. E nós também somos como esse girassol. A gente tem que estar sempre voltado para essa luz divina que brilha, que nos acolhe, sempre voltado para essa metáfora do sol. Aliás, o sol, não é, a morada dos espíritos de luz, onde as reuniões dos espíritos de luz acontecem, certamente olhando para essa luz divina, que é Deus, para o Filho dele, que veio ao mundo, tanto sofreu, mas nos deixou esse legado de ter sido o grande exemplo, não é? O nosso modelo e guia. Voltemos, então, sempre o nosso coração para essa luz, como o girassol se volta para o sol, sempre voltado para a luz divina, porque assim, talvez, nós sempre tenhamos dias melhores, mesmo enfrentando grandes dificuldades, tá bom? Então, para todos, dias melhores sempre virão, tenho certeza. Tenha fé. Feliz 2026, tá bom? Muito obrigada.